Meu querido Michelete, todo mundo aqui ligado. A gente vai colocar agora os gols do Corinthians. Coloca aqui, ó. Vai, Michelzinho. Vai, Edilson. Pra Lívia, pra todo mundo. Bota botar os gols agora aí, ó. Primeiro você, Maurício Noriega. Cada gol esquisito, né? Muito esquisito. O que você viu do primeiro tempo para um segundo tempo, do Corinthians que não perde há 11 jogos? O que você viu, Maurício Noriega? Depois a Lívia, a Badawi, a Marília também. Eu acho que o Corinthians tomou um susto e quando acordou foi pro jogo e ganhou tranquilo. Mostrou muita força. É um time diferente hoje, a gente tem que reconhecer o trabalho do Luxemburgo. O Corinthians é um time que a gente pode chamar de cascudo tranquilamente. Difícil ganhar do Corinthians, difícil fazer gol do Corinthians. Tá com um ótimo contragolpe agora. E tem um jogador espetacular que é o Renato Augusto, né? Como ele encontra lugar para botar a bola. Olha a virada de jogo que ele faz, ó. Nossa, cortou a bola. Impressionante, impressionante. Para você, Marília, primeira Marília, para você, Marília, qual foi a diferença? Para mim, quem ganhou o jogo foi o Luxemburgo. Pronto, falei. Desculpe de dar opinião antes em relação a isso. Mas quando o Luxemburgo coloca o Wesley, o Veloso disse isso nos Donos da Bola, que amanhã tem Donos da Bola com o Cascão. E o Cascão odeia o nosso programa. Ele quer que a gente dê 0 ponto, que a gente não seja falado. Ele odeia o Baita Amigo. Que o Baita Amigos, Baita Amigos que eu faço no Band Esporte, também faço os Donos da Bola. Hein? E outra coisa, o programa começa às 10 horas. Hoje, por causa da Série B, começou um pouquinho atrasado, mas 10 horas é 10 horas, hein? Por que o Luxemburgo entendeu que tinha que mudar esse time do primeiro pro segundo tempo? O que você viu, Marília? Eu acho que o Luxemburgo tá tateando, né? Sem ter um substituto óbvio pro Roger Guedes, já tinha sido assim no meio de semana. Ele tentou hoje o Renato no primeiro tempo um pouco mais solto e o Juan de ponta. E não estava funcionando. Apesar do Corinthians ter mais volume de jogo, não estava ornando. As substituições no segundo tempo fizeram muito bem pro Corinthians, porque o Bruno Mendes deixa a zaga muito mais segura. E o Bidu, apesar de não defender bem, deu um corredor pela esquerda que o Corinthians não estava tendo. Eu acho que o segundo tempo teve um Corinthians com o Adson muito mais ativo, mais como meia até. E aí o Corinthians conseguiu virar. Em 1 minuto ele virou o jogo. E aí, na verdade, parecia até que o Curitiba tinha ido a nocaute. O goleiro, quando toma o segundo gol, ele vai até... Ele até pede que tomar 2 gols assim é difícil pro Curitiba, que estava ganhando o jogo, né, Marília? São 13 pontos que o Curitiba já perdeu nesse campeonato, depois sair na frente. Hoje perdeu mais 3. Eu acho que o Corinthians fez um bom segundo tempo, mas ainda é difícil entender o padrão de jogo. O Corinthians é um time melhor, são 11 jogos diferentes, esses 11 jogos de invencibilidade. Tem 3 empates aí, inclusive do meio de semana, que deu a classificação ao Corinthians. Eu acho curioso porque na última década, o DNA desse time, com Mano, Tite, Carille, foi uma defesa muito instável. E o Corinthians ainda dá muito espaço. Acho até porque não tem um bom volante, do que porque a zaga não seja boa. Hoje o Moscardo voltou no primeiro tempo, você percebia que ele estava sem ritmo. Tá sem ritmo, mas é bom de bola. É bom de bola, é bom de bola. E o segundo tempo o Corinthians teve mais possibilidade de jogar. E o Wesley tem que ser titular, né? Vamos lá então, pro Badawi, e vou deixar a Lívia por último, vem cá, Lívia, vem comigo aqui. Ô Badawi, você como corintiano, um cara que entende muito de futebol, que gosta de música, que é um baita do cantor, que é um cara incrível, maravilhoso, o que você vê nesse time do Corinthians, que há 1 mês e meio atrás, todo mundo falava que ia cair? Se a verdade é essa. Vamos mentir aqui porque ganhou o jogo, não, porque a verdade é essa. Aí o Corinthians pode ir pra final, vai ter um jogo muito duro, eu acho que vai ser muito mais difícil, e vai ser mesmo, porque a torcida do São Paulo está incrível em relação ao Morumbi, 55 mil, 60 mil, mas o Corinthians sabe jogar no Morumbi. Mas o que o Luxemburgo fez, a hora que o Gil faz o gol, ele vai lá, abraça o Luxemburgo, dá um beijo no rosto do Luxemburgo e fala obrigado. Eu acho que determinadas equipes, determinados times, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, o ambiente é muito legal. Se você não faz o ambiente, o Wesley não joga. Se você não faz o ambiente, o Gil já estava fora. E aí, o que você viu desse time, que você, como corintiano, ninguém entende muito de bola, não só essa vitória, mas 11 jogos sem perder e brigando para ir para uma final contra o Flamengo ou contra o Grêmio. Espero que seja o Grêmio. Ó, cara, que eu acho que o Luxemburgo ele tem o grupo na mão, né? Assim, dá pra perceber que os jogadores, principalmente a molecada, obviamente, porque ele lançou um monte de jogador da base, né? Mas o que eu destaco, eu acho, nesse time, cara, além da confiança, é a parte física. Verdade. Segundo a parte física desse time no ano passado era terrível, né? Morria no segundo tempo. Agora ao contrário, né? Quando eles melhoram o segundo tempo, né? Então, acho que esse destaque também deu uma revigorada com essa molecada, né, cara?
e dando confiança para eles, o Wesley, o Juan, vindo de contusão de 3 anos sem jogar, né? E os resultados começam a aparecer. E aí a equipe vai ficando cada vez mais coesa, né? E quando o 9 faz gol sem querer, como é o Yuri Alberto, antes de... Das costas dele, né, a bola? Parece que a fase está mudando. Mas você acha... Ó, eu vou... Ele fez porque estava lá, né? Então, eu vou dizer uma coisa. Se o Roger Guedes estivesse lá, Lívia, eu não sei se o Yuri Alberto estaria na área. Provavelmente não. Eu tenho minhas dúvidas. Mas uma coisa muito legal, em 2 lances do Yuri Alberto, vou perguntar pra você, Lívia. Ele fez o gol, onde o goleirão Gabriel bateu na bola, bateu nas costas dele, ele fez o segundo gol. Ele quase faz o terceiro logo em seguida, o segundo dele. Eu acho que ele tem 5 gols da competição. Mas o mais importante, no gol do Wesley, o Wesley poderia passar a bola para ele. E ele acompanhou a jogada. É quase mais ou menos o gol do Botafogo ontem. Que o gol do Botafogo foi uma leitura, uma beleza, uma pintura. O terceiro gol foi uma coisa incrível do Luiz Henrique, que é craque de bola, o menino do Botafogo. De estar ali na área, de fazer o gol. O que você viu do time do Corinthians, o que você observa, até projetando para quarta-feira contra o São Paulo, 7h30 da noite. Parabéns aí a CBF. Bom pra chegar no Morumbi, que é uma beleza. O Yuri Alberto, ele tem que dormir no Morumbi, né? De preferência, né? Mete um atestado no trabalho para poder chegar. O Yuri Alberto tem que estar na área, Neto. Não tem jeito. Fase ruim todo jogador tem. Isso não é novidade para ninguém. Roger Guedes, seja qual for, todo mundo tem a sua fase ruim. Ele tem que estar perto do gol. Não interessa. Agora, o Corinthians, no primeiro tempo, Neto, eu acho que ele estava com a cabeça já na Copa do Brasil. Porque em casa, desconectado do jeito que estava e com dificuldade da boa marcação do adversário, bastou virar o segundo tempo e entender que o jogo era hoje, não podia pensar no jogo durante a semana, e aí o Corinthians não teve essa dificuldade para poder virar e conseguir esses 3 pontos. Mas foi difícil o primeiro tempo, né? Não, o primeiro tempo eles estavam fora da Neoquímica Arena, Neto. Acho que eles já estavam com o jogo em outro lugar, o adversário está na parte de baixo da tabela, o time estava desconectado. Pouca criatividade, que não é novidade quando o time desconecta, mas assim... Só o Renato Augusto que estava bem. Não, o primeiro tempo foi do Renato Augusto, Neto, não tem jeito. Agora, muita gente fala do Gil. O Yuri Alberto já foi embora, a gente pode falar, Neto. O Gil teve seu momento ruim no Corinthians também, mas muitas vezes o pessoal esquece de olhar a origem da jogada. E, obviamente, estoura na zaga. O Gil teve seus momentos de oscilação, mas muitas das jogadas precisavam ter sido interrompidas lá no início. Então tem que dar um crédito pro Gil aí nesse momento de oscilação que ele teve. Mas virou o segundo tempo, o Corinthians colocou a cabeça na Neoquímica. Eu fiz o jogo pela minha rádio, a Rádio Craque Neto, e aí eu, Sidney, o Rodrigo Bittar, que está narrando muito aqui. O menino tá incrível. Rodrigo Bittar, vocês não têm ideia. Esse menino é da produção, virou um narrador incrível. E fica esperto aí, viu? O Denis, Schneider. Vocês vão perder ele logo para Sport TV, para ESPN. Vocês que você não renova o contrato dele, bota ele não, que vocês vão perder ele. Esse foi o terceiro, ele poderia ter feito o terceiro gol. O que falta pro Corinthians, ou o que você enxerga no Corinthians, uma coisa que eu acho que não tinha, Maurício Noriega, que por sinal... O seu nome me relembra o seu pai de uma maneira tão bonita, tão maravilhosa. Gostava muito de você, narrou muito gol seu. Nossa, o que o seu pai narrou gol meu, o que o seu pai foi incrivelmente bondoso comigo, você não tem ideia. E o seu nome é um nome igual o nome do seu pai, é igual o Luciano do Vale. É uma coisa assim que você lembra, Noriega. Você lembra Luciano do Vale. Seu pai é um exemplo para todos nós e parabéns pelo filho que ele deixou, que é o dia do seu pai, dia de todos os nossos pais, dizer que eu amo muito meu pai e que meu pai fez com que eu pudesse ter sido jogador de futebol. E é isso que a gente tem que ter dos nossos pais. Perdão, gratidão e amor. O que pensar de um Corinthians que acertou a defesa, que tem o meio-campo que hoje você fala, Moscardo, Renato, Matias Rojas e Michael. Boa. Que o Michael perdeu a posição um tempo atrás, né, Marília? Não, deixou de ser relacionado, inclusive. Só para falar, desculpa, Noriega, você falou do Gil, e essa é uma informação, tem jogadores que têm sido repetidos na escalação do Corinthians, 3 jogadores especialmente, que é um trabalho especial do Luxemburgo. O Gil estava sendo perseguido pela torcida. Você pode perceber que nos últimos jogos, mesmo no timãozinho da Sul-Americana, Gil, Michael de 5, que é a nova sacada dele depois de perder tantos 5, e Yuri Alberto estão jogando todos os jogos.
É uma tentativa de recuperação com o carro andando. E, de fato, está funcionando. Não dá para dizer que não. Por isso que esse abraço e esse beijo do Gil faz sentido. Não, foi muito legal. Daqui a pouco a gente vai ter sonora de 4 jogadores para que a gente possa falar. Tanto que a gente nem fala do Veríssimo que chegou. Né? Exatamente. Vamos falar dele. O que você vê no time do Corinthians? O que o Luxemburgo fez que de 1 mês e meio mudou tudo para o Corinthians e briga para disputar o título da Copa do Brasil e também da Sul-Americana. Se passar do Estudiantes. O primeiro jogo é aqui e o segundo é na Argentina. Eu acho que é um time, Neto, que todo mundo já sabe onde tem que estar em campo. Isso dá para perceber muito claramente que mudou. Aquele gol da bola virada do Renato Augusto, você percebe que tem uma movimentação dos jogadores para aparecer um espaço. Treino, porque não né? adianta você ter o Renato Augusto que põe a bola onde quer. Se ele não tiver o espaço para colocar o cara, acontecia muita coisa por acaso no Corinthians. Verdade. Agora começa a acontecer por trabalho. Eu acho que tem essa diferença. 2 vacilos que o Corinthians cometeu, que eu acho que não pode cometer contra o São Paulo. Aquele lance do Robson, que ele aparece sozinho na área e o Cássio faz uma defesa. E aquele bate-rebate também, que o Cássio faz outra grande defesa. Se é o Calheri, se é o Caleri, se é o Lucas Moura, é caixa. Aí é caixa. Isso o Corinthians não pode cometer esse lance que a gente está vendo aí agora. Que o Corinthians perde também. Olha como aparece espaço. Tem um vacilo de posicionamento? Tem. Só que aonde que a bola chega? Exatamente onde estava o Renato Augusto. Acho que isso é um mérito que o Luxemburgo tem. Você vê que jogadas começam a aparecer que você percebe que são jogadas que estão trabalhando. Deu para perceber que ele está jogando um pouquinho mais do lado esquerdo? Sim. Deu para perceber? Vocês percebem? Ele não está um pouquinho mais do lado esquerdo? Vou ser justo também. Por favor. Os espaços começaram a aparecer também, que o Fagner tomou um cartão amarelo, que o juiz foi brincadeira de dar um cartão naquele lance ali, né? Na hora que ele vai em cima, né? Não achei nada ali para dar um cartão amarelo. Neto, você que batia na bola como poucos, você não acha que ele vai buscar o lado esquerdo para trazer para o meio e bater de pé direito? Não tenho dúvida nenhuma disso. Ele vai buscar sempre esse posicionamento? Até porque como o Fábio Santos também não está descendo muito, talvez ele fique ali... Mas o Roger, agora né? O Roger caía muito ali na esquerda. Agora não tem o Roger também. O Roger caía mais pela esquerda para fazer ele está fazendo essa função, Lívia. Na nossa hashtag do apito final, o pessoal estava questionando, Marília, se o Lucha escalou mal ou mexeu bem. Pra mim, deixou bem. O time se transformou no segundo tempo. Às vezes as duas coisas acontecem. Mas isso vem acontecendo em vários jogos, hein? Está acontecendo em vários jogos. Eu acho que tem uma instabilidade no ataque que faz ele fazer algumas tentativas. Eu não acho que ele escalou mal, não. De saída, achei que era um time... Eu gostei, mas não funcionou. Só não funcionou, mas eu gostei. O que acontece. E acho que as substituições que eram necessárias, inclusive porque eu imagino que o Fábio Santos vai jogar na quarta-feira, e não sei se agora o Fagner virou dúvida, porque de fato o Bruno Mendes dá uma estabilidade maior, deu ao Corinthians uma leveza no segundo tempo, que os 2 gols... O Fagner perdeu a força da marcação, que sempre foi o forte dele, também com o amarelo ele fica mais... Não, mas mesmo assim eu acho que ele perdeu. Também. E eu acho que no segundo tempo, os 2 gols avassaladores muda a história do jogo. Eu acho que, como você disse, o Cássio salvou no final do primeiro tempo 2-0, que podia dar o resultado... O Curitiba jogou muito bem no primeiro tempo também, O Curitiba jogou bem, jogou bem. Eu acho que existe essa dúvida do Luxemburgo. Ele entrou com o Matias no final do jogo. Acho que também para tentar... Pra sentir como o cara tá também. Pra sentir como o cara tá. Mas é curioso. É verdade que o Renato cai mais pela esquerda, é um espaço deixado pelo Roger, que jogava por ali, né? Também com o pé trocado. Mas os gols, o gol de virada, o segundo gol do Corinthians e o gol do Renato no jogo de ida foi pela direita. Então, quem sai pro jogo é o Raul Oliveira, né? O Juan Oliveira, ele mudou muito o jogo dele do segundo tempo pro primeiro. Porque ele virou meia, né? Então, por isso, mas aí é uma visão. Se a gente enxergar o que o Corinthians fez no segundo tempo, o Juan Oliveira foi para dentro da área, o Marco foi para dentro da área, o Renato voltou para fazer o lançamento que inverteu tudo. O que eu acho que não funciona com o Renato, no começo do jogo, no primeiro tempo, ficou... Ele e o Yuri na frente. Exatamente. E o Yuri na frente. Isso. Aí porque ele precisa de campo para progredir com a bola dominada. Quando ele tem menos campo, essa visão que ele tem privilegiada, ele perde um pouco, porque tem que entrar na área e resolver. Quando ele pega o jogo de frente, com espaço, aí ele é um monstro. E aí a gente sempre fala, Neto, do Renato Augusto e essa sequência de 11 jogos sem perder, 8 vitórias... Que fase que tá o Corinthians, rapaz! Que fase, velho! 11 jogos sem perder, velho! E aí sempre vem a tal... Tá igual eu em casa, velho! Eu tô parecendo veloso, irmão! Ó, já fiz não falha nunca! Já fiz meu teste do coração aqui, eu tô bem. Assustou agora? Eu ia soltar um pi aqui, deixa quieto. Desses 11 jogos que o Corinthians tem sem saber o que é perder, Renato não teve todos em campo. São 6 jogos com o Renato em campo. Então aí a gente começa a analisar
essa Renato dependência. Óbvio que ele muda o jogo, é um cara muito diferenciado e cairia bem em qualquer outro time da Série A, mas ele não esteve em todos os jogos. De 11, esteve só em 6. Mas eu acho que o Luxemburgo entendeu bem o Renato Augusto, coisa que muitos não entenderam. Muitos colocaram ele de centroavante, não tiravam ele para jogar. Já o Luxemburgo entendeu. Badawi, o que você pensa desse menino do Wesley, do Moscardo? Você que é corintiano raiz, que por sinal, parabéns à TV Cultura, que hoje eu assisti Portuguesa Santista e São Caetano, futebol raiz, futebol incrível, o Gil narrador, o Jameli também comentando o jogo, uma coisa incrível hoje. Fiquei assistindo como deu saudade dos dois técnicos da Portuguesa Santista, o Sérgio Guedes, um dos grandes goleiros, e o Axel, os dois, um de cada lado, um jogaço de bola, 1-0 para a Portuguesa Santista, que está bem na classificação. Parabéns à TV Cultura, que há 4 anos vem fazendo bonito no esporte. O que você pensa dessa molecada? Moscardo, Wesley, Renato Augusto, Yuri, como pensar disso, daquilo que o Luxemburgo enxergou e que poucos treinadores enxergaram e descobriram esses dois meninos, Wesley e Moscardo? Ninguém viu, só o Luxemburgo. E o Adson tá melhorando também, né? Verdade, jogou muito hoje. Eu gosto muito do Wesley, gosto muito do Moscardo também. Acho que o Moscardo ele tem um perfil meio volante clássico, de primeiro volante, né? Ele é corpulento, ele é forte, ele rouba muito bem a bola por baixo no carrinho, né? E o Wesley é muito rápido. Ele é Ralf, Wilson Mano, Márcio, Rogério... E eu acho que assim, o Corinthians jogou no 4-4-2, né? Jogou com 2 atacantes no primeiro tempo. Verdade. E o Yuri ficou meio isolado lá. Teve o único lance ali que ele podia ter feito o pivô naquele lance lá do lançamento do Adson. Perde o domínio, né? Que ele podia ter batido de primeira ali, que o zagueiro tomou a bola. Ele domina pra mas pensar, não dá pra pensar. Aparece os espaços pro Yuri quando tem 2 atacantes abertos, né? Exatamente isso. Uma coisa que o Veloso falou e eu também. Eu acho que o Wesley jogando, o Yuri Alberto, ou o Adson, ou o próprio Matias Rojas do lado direito ali, e trazendo o Michael, não sei o que o Luxemburgo vai fazer contra o São Paulo. A gente tem quantas sonoras aí? Tem sonora... Então a gente tem 4 sonoras. Vamos... E outra coisa aí, esse gol o gol do Gil se deve muito ao Yuri Alberto, porque é difícil dominar essa bola, né, Maurício? Ele tava dominando pra virar, dominou bonito, ia virar e bater, né? Isso, e a bola, e o goleirão fez a defesa, o Gabriel, que depois teve um probleminha aí. Vamos lá, então, que por sinal o Curitiba é bem candidato ao rebaixamento, não é não, Lívia? Forte candidato a gente acompanhando bem aqui na tela da Band. Que foi campeão em 85 com o Soene Andrade. Gol do Índio no Maracanã. Soene Andrade, pra mim, um dos maiores treinadores de todos os tempos. Soene Andrade. Quantos Luiz que eu tô